Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, bacana. Ó, a gente vem aqui nessa correria, né? Aprender um pouquinho de pronome hoje. E aí lembrar, né, das aulas que a gente teve também no Fundamental. Quando a gente fala em pronome, a gente está falando uma classe super importante e a gente vai ver hoje nesse vídeo por quê. A gente começa tentando entender como que a gente vai usar esse pronome e por que esse pronome ele vai ser usado dentro de texto. Hoje, os concursos, os vestibulares, eles não perguntam só a classe gramatical, eles querem saber o uso disso em texto. Não adianta só eu saber uma definição. Quando a gente olha, por exemplo, para essa definição, né, pensar que o pronome é uma palavra variável em gênero, número, é até lógico, né, galera? O pronome ele vai se relacionar com um substantivo, né? A gente já viu isso. Ele vai se relacionar com o nome. Quando se relaciona com o nome, aí é a parte interessante, porque vai indicar alguma coisa pra gente e nessa conversa de hoje a gente vai entender o que vai ser indicado, beleza? Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Por exemplo, se eu falo assim, encomendei o livro, bacana, o livro chegou no prazo. Eu quero anunciar alguma coisa sobre o que eu encomendei. Eu encomendei o livro e esse livro chegou no prazo. Só que se eu falasse dessa forma, né? Encomendei o livro chegou no prazo. Eu começo a repetir muita palavra. O pronome vem aí para isso. Se eu puder não repetir, seria interessante. Então esse pronome vai fazer uma referência legal. Como é que a gente colocaria o pronome nessa estrutura? Encomendei o livro e ele quem? O livro. Ele e o livro, né? Esse ele está no lugar do livro. Encomendei o livro e ele chegou no prazo. Talvez aí que você esteja assistindo a gente, deve estar até perguntando, né? Poxa, Vili, será que eu não poderia usar encomendei o livro que chegou no prazo? Só que já já a gente vê. Vamos pensar numa retomada um pouco mais leve disso tudo. Então eu digo assim, ó, encomendei o livro e o livro chegou no prazo. Não, legal? Para colocar o que aí vai ser um outro vídeo que a gente vai estudar também aqui. Bacana? Se eu coloco esse ele retoma o livro, esse pronome, né, que retoma um nome, ele tem uma função bonita, né, a de fazer referência. Se eu, por exemplo, desse outras duas estruturas para gente, os sonhos são dádivas. Eles existem para nos mover. É até interessante quando a gente pensa em sonho, né, galera? Sonho sempre existe para mover a gente, para tentar fazer algo bacana, né? Fazer com que a gente tenha sempre esperança em alguma coisa. Então, se eu digo assim, ó, sonhos são dádivas, eles quem? Os sonhos. Eles vão existir para nos mover. Então, o pronome tem essa referência bonita, né? Quando a gente olha. É a mesma coisa quando eu olho para a frase de baixo. Só desejo isto. O quê? Sonhar e realizar. Os sonhos existem para se tornar realidade. Então, se eu desejo uma coisa, eu desejo isto, o quê? Sonhar e realizar. Sim ou não? Bacana? Legal. Se a gente olha para toda essa estrutura, tem até um nome chato que a linguística deu, mas que é importante para as nossas provas. Por exemplo, se eu digo assim, ó, essa característica de referência, né, eu me referi a sonhos na primeira estrutura, eu me referi a sonhar e realizar na segunda estrutura, a gente dá nomes. Se eu retomo aquilo que está antes, eu vou falar que ele tem uma propriedade anafórica. Ele é um pronome anafórico. Porque ele retoma o que vem? Antes. Mas ele também pode antecipar alguma coisa, né? Então, se ele vai trazer uma ideia que vem depois, a gente chama isso de catafórico. Porque ele vai falar de um elemento que vem depois. Anafórico? Antes. Catafórico? Depois. Se você tem alguma dúvida na estrutura, esse prefixo, né, essa estrutura ana, significa antes, né? Significa anterior. E quando a gente fala no cata, significa para frente. Então vamos lá? Ó, eu digo assim, ó, sonhos são dádivas, eles quem? Os sonhos. Opa, retomei aquilo que está antes. Pronome anafórico. Opa, tô antecipando, né? Só desejo isto. Sonhar e realizar. Se eu estou falando dessas duas coisas, eu estou antecipando um elemento, né? Na verdade, eu estou trazendo um pouquinho ele antes, um elemento que está lá na frente. Se eu retomo, se eu me refiro a algo que está depois, a gente chama isso de catafórico. Bacana? Essa nomenclatura ela é até pouco perguntada, galera, mas ela vai garantir a coesão do texto. Ninguém vai te perguntar o que é um pronome catafórico direto, mas eles podem perguntar essa retomada e a gente vai ter que descobrir quem que o pronome retoma. Justo ou não? Para a gente lembrar, só lembrar também que o pronome ele garante a coesão do texto. Quando a gente fala em coesão do texto, a gente fala em amarra. Às vezes você tem dúvida, né? Coesão, coerência e tal. Coesão é sempre uma amarra pequenininha. Esse cara que vai colar, esse cara que vai permitir que a gente repita pouca palavra dentro do nosso texto. Isso é importante para a redação, isso é importante para todas as provas que a gente enfrente. Por isso que a gente está aqui para tentar te ajudar. Valeu? Obrigado, galera.